Só até para a gente entender, professor, todo mundo ficou um pouco na dúvida em relação a esse habeas corpus. Como é que o senhor analisa o juiz ter aceitado esse habeas corpus, né? E, quer dizer, não sei se é o juiz, eu queria até que o senhor explicasse isso para a gente, a respeito do habeas corpus. Como é que o senhor entende isso? Explica para a gente. Perfeito, Fabíola. Na realidade, nós tivemos uma reforma decorrente do pacote anticrime no ano de 2019, que consistiu na alteração de um dispositivo do Código de Processo Penal que permite ao magistrado, a partir de uma condenação pelo tribunal do júri, em situações de crimes dolosos contra a vida, portanto, homicídio, que ele, em penas superiores a 15 anos, possa, de imediato, já determinar o início do cumprimento provisório da pena, exatamente em função da soberania dos vereditos, portanto, da soberania da decisão do Conselho de Sentença. No entanto, esse dispositivo legal, que faz parte hoje do Código de Processo Penal, ele vem sendo muito questionado em termos doutrinários jurisprudenciais por uma boa parte da nossa doutrina, especialmente em razão dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento, sobretudo das ADCs 43, 44 e 54, que entendeu que o cumprimento da pena definitiva só pode existir após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E por essa razão, a defesa de um dos acusados, antes mesmo que fosse prolatada a sentença, isso é importante que os telespectadores que estão nos ouvindo entendam, impetrou uma ordem de habeas corpus com pedido de liminar, exatamente visualizando que essa possibilidade de prisão imediata e provisória pudesse acontecer. E esse habeas corpus ele não é impetrado ao juiz presidente do tribunal do júri, mas sim à autoridade hierárquica superior, isto é, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E esta ordem de habeas corpus concedeu a um dos acusados o que nós denominamos na nossa ordem jurídica de salvo-conduto, no sentido de que, portanto, ele não poderia ser levado à prisão imediatamente, devendo-se aguardar o julgamento de um eventual recurso. E o magistrado, a convicção dele, só para eu concluir aqui, uma convicção do magistrado, Fabíola, ele estende os efeitos desta ordem de habeas corpus, que foi impetrada em favor de um dos acusados, para os demais. Então, mas traduz isso para a gente, professor. É importante a gente falar numa linguagem bem simples para todo mundo entender. Com esse habeas corpus, os condenados, eles vão para a prisão quando? Tem um prazo esse habeas corpus? O senhor fala que vai ter que aguardar. Então, quer dizer, a defesa faz um novo recurso e aí, até esse recurso ser julgado, eles seguem soltos, é isso? Qual é o desfecho que nós temos a partir de agora? Após o doutor Orlando, que é o presidente do Tribunal do Júri, tomar conhecimento na sessão plenária, após a leitura da sua sentença, desta decisão do Tribunal de Justiça, ele imediatamente suspende os efeitos daquela decisão, em virtude desta decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Portanto, traduzindo isso de um modo mais simples, para a compreensão de todos, quer-se dizer que a decisão do juiz está mantida, as penas estão mantidas e aquilo que ele estabeleceu em termos de início do cumprimento da pena está mantida por ele. O que se deve aguardar agora é o julgamento, em primeiro lugar, do mérito desse habeas corpus, que será provavelmente julgado pela ordem de preferência de modo mais célere pelo nosso Tribunal de Justiça, e concomitante a isso, é possível que os advogados, que fazem parte da defesa técnica dos acusados, ingressem, interponham o recurso cabível para esta decisão, que é o recurso de apelação. Então, nós vamos ter aqui duas situações. A primeira situação é a suspensão imediata do cumprimento da pena pelos acusados, e a segunda situação é aguardar-se o julgamento deste habeas corpus. Caso este habeas corpus
quando for apreciado no tocante ao mérito dele pelo colegiado, que daí são mais julgadores, são 3 julgadores, e se entenda que a prisão pode iniciar a partir daquele momento estabelecido pelo juízo, os acusados poderão, portanto, ser levados ao cárcere, ao sistema prisional. O que não quer dizer que o recurso deles não possa ter sequência. Não sei se consegui ser... Então, nós temos 2 medidas, Fabíola. O habeas corpus com uma intenção, pura e simplesmente suspender a eficácia da decisão para fins de cumprimento da pena imediata, e um recurso de apelação que provavelmente será avaliado pelos acusados condenados, em que medida será trabalhado esse recurso. Agora, a decisão de estender esse habeas corpus, porque esse habeas corpus foi impetrado pela defesa, e a decisão de estender isso aos demais foi do TJ, é isso? Claro, na decisão do juiz, no momento em que ele toma conhecimento da ordem de habeas corpus, que a decisão foi proferida pelo tribunal para um dos acusados. Quem fez menção a essa decisão foi o advogado que representa o Alessandro Spor. Portanto, parte-se da suposição de que tenha sido interposto por ele. Ok? E quando o magistrado toma conhecimento desta decisão, independentemente do que o tribunal tenha decidido, porque me parece que ele não teve a oportunidade de avaliar de modo mais perconsciente esta decisão, ele já decidiu, no momento em que ele viu que havia ali a concessão de uma ordem de habeas corpus para suspender um recurso venha a ser utilizado por uma das partes, no caso de concurso de agentes, que são, portanto, situações em que nós temos mais de um acusado, como este caso aqui que nós temos 4, que os efeitos daquela decisão que favorece um dos acusados possa ser estendido aos demais. Existe um requisito importante na lei, que é o seguinte: esse efeito só pode ser estendido quando a concessão da ordem de habeas corpus, por exemplo, ela tenha como fundamento algo que se aplique aos 4, ou seja, que não seja um fundamento de caráter exclusivamente pessoal, porque se for de caráter exclusivamente pessoal, não poderia, teoricamente, se estender aos